Oi, hoje nós vamos falar sobre hermenêutica constitucional. A hermenêutica constitucional, ela difere da hermenêutica comum porque as normas constitucionais, elas possuem especificidades que as diferem da legislação infraconstitucional, de modo que a interpretação constitucional é feita através de princípios. Então, existem princípios próprios de interpretação constitucional que nós vamos falar aqui. Então, vou começar pelo princípio da unidade da Constituição e concordância prática. O princípio da unidade da Constituição significa que não existe hierarquia entre normas constitucionais. Todas as normas constitucionais, elas possuem o mesmo nível hierárquico. Então, dessa forma, não é possível se falar, aqui no Brasil, em inconstitucionalidade de norma constitucional originária, ou seja, não é possível se falar de inconstitucionalidade de uma norma constitucional que tenha nascido quando da promulgação da Constituição. Só é possível falar de inconstitucionalidade de emendas constitucionais, que são oriundas do poder constituinte derivado, que aí sim é possível haver um controle em relação às cláusulas pétreas previstas no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. Mas as normas constitucionais originárias, elas não podem sofrer controle de constitucionalidade. Todas são dotadas da mesma hierarquia, do mesmo nível. Outra coisa importante a ser falado também é a questão da harmonização. O intérprete, ao analisar as normas constitucionais, ele deve fazer uma harmonização entre as normas, de modo que evite conflito aparente entre princípios constitucionais. Então, por exemplo, se está em jogo o direito à vida e o direito à religião, o intérprete ele deve conciliar, fazer uma concordância prática, no sentido de conseguir conjugar os dois princípios sem que um sobreponha em relação ao outro. Eu vou dar um exemplo do que ocorreu no Tribunal Constitucional Espanhol. Havia uma greve de fome de uns presidiários que eles estavam fazendo um protesto contra a transferência de alguns presidiários para outro estabelecimento prisional. Insatisfeitos, eles começaram a fazer uma greve de fome. A administração penitenciária, ela queria impor a alimentação de modo forçado àqueles presidiários, aquelas pessoas, para evitar que eles morressem. Mas, como esse caso foi parar na Corte Constitucional, decidiu-se o seguinte: estavam em jogo dois princípios. A liberdade de expressão, a liberdade de consciência e o direito à vida. Então, optou-se pela melhor forma. Ou seja, enquanto os presidiários estivessem conscientes, eles não poderiam ser obrigados a se alimentar. Agora, a partir do momento que os presidiários perdessem a consciência, aí sim a alimentação teria que ser forçada. Então, nesse julgado, nós percebemos que não houve necessidade de sacrificar um princípio em relação ao outro, não houve necessidade de fazer uma ponderação para aplicar, no caso concreto, um princípio constitucional em detrimento de outro. Porque a concordância prática, que faz parte do princípio da unidade constitucional, da unidade da Constituição, ela permite justamente isso, que o intérprete faça uma concordância prática, faça uma harmonização, uma interpretação, de modo a harmonizar, a coordenar as normas constitucionais, de modo que umas se entrelacem com as outras, permitindo assim uma melhor interpretação. Agora vamos para o segundo princípio.
princípio da força normativa da Constituição. Nós sabemos, princípio da força normativa da Constituição. Nós sabemos que antes da Segunda Guerra Mundial, as constituições elas eram documentos eminentemente políticos, com valor eminentemente político. Não havia assim a ideia de normatividade da Constituição. E aqui no Brasil, somente após 1988, após a Constituição de 1988, é que passou-se a ver a Constituição como as normas constitucionais como tendo força normativa. Então a Constituição passou a ter força normativa, não apenas aquele apelo político para ser aplicado, para que elas fossem aplicadas. Então, daí a importância do princípio da efetividade, da efetividade das normas constitucionais ou da força normativa da Constituição. Com essa ideia de força normativa, as normas constitucionais, o intérprete deve interpretá-las de modo a dar a maior efetividade possível às normas constitucionais. Então, por exemplo, nós temos o caso do mandado de injunção e da ação direta de inconstitucionalidade por omissão que foram inseridas na Constituição de 1988. Sendo que a Constituição Federal ela não diz em relação à ação direta de inconstitucionalidade por omissão, nós sabemos que realmente ela só pode se restringir a declarar a mora do legislador. Mas o mandado de injunção, não. O mandado de injunção, como um direito subjetivo, havia aquela perspectiva doutrinária no sentido de que ele deveria conferir aquele direito subjetivo contido numa norma de eficácia limitada, que dependia de uma regulação do legislador, mas se aquela norma não fosse regulada durante um certo período, aquela pessoa que teria direito àquele, que faria jus àquele direito que dependia de uma norma constitucional a ser regulamentada por lei ou por um ato administrativo, poderia fazer jus do mandado de injunção para fazer valer aquele direito. Mas até o ano de 2007, o Supremo Tribunal Federal ele tornou assim quase como inviabilizado o instituto do mandado de injunção, porque o mandado de injunção ele tinha a mera consequência de declarar a mora do legislador ou do administrador. Não tinha o condão de fazer valer aquele direito do caso concreto. Não tinha esse condão. Mas, a partir de 2007, com a questão da greve dos servidores públicos, porque os servidores públicos têm direito à greve, mas a Constituição ela diz que depende de regulamentação, nos termos da lei. Ou seja, precisaria de uma lei para que os servidores públicos pudessem usufruir do direito de greve. Então, diante dessa lacuna, foram interpostos mandados de injunção por servidores públicos no sentido de garantir o direito à greve. Tamanha a demora do legislador fazer uma lei no sentido de que os servidores públicos também tivessem o direito à greve. Então, aplicou-se, no caso, aplicou-se por analogia a lei a lei de greve dos trabalhadores, dos trabalhadores seletistas,
aquela lei que confere aos trabalhadores seletistas o direito de greve, com aquela diferença de atividades essenciais e atividades não essenciais. Então, aplicou-se aquela normatização para os servidores públicos com a condição de que iria valer até que fosse editada uma lei específica de greve para os servidores públicos. Posteriormente, foram ajuizados outros mandados de injunção, também relacionados à aposentadoria especial, e nesse caso já foi uma eficácia concretista mais reduzida, não foi geral, foi apenas para aquelas pessoas que impetraram o mandado de injunção no caso concreto. Então, tomadas essas considerações, é importante também dizer que hoje já há uma lei específica sobre o mandado de injunção, que ela já supriu essa lacuna constitucional em relação à concretude do direito, porque a norma é concretista. Então, seguindo aqui, com a força normativa da Constituição, eu acho que o que nós temos para falar realmente é tanta coisa, mas vamos parar por aqui sobre a força normativa da Constituição. Eu vou falar agora sobre o princípio da correção funcional ou conformidade funcional. O princípio da conformidade funcional, ele é decorrente do princípio da separação de poderes, previsto no artigo 2º da Constituição Federal. Ele visa dar abrangência prática àquele poder, de fazer uma deferência ao poder, evitar a ingerência de um poder em relação ao outro. Apesar de haver o sistema de pesos e contrapesos. Melhor explicando, vamos explicar melhor. O princípio da conformidade, da conformidade funcional, valoriza as atribuições de cada poder. Então, por exemplo, o poder legislativo, como reflexo da vontade popular, ele tem a missão de fazer aprovar as leis, né? As leis como sendo oriundas da vontade geral, representando a vontade geral da sociedade, elaborados por representantes da sociedade, eleitos pelo povo. Tem uma feição democrática, né? Uma feição democrática. Mas nós sabemos que a questão do legislador negativo foi sendo superada durante alguns tempos em razão do maior ativismo judicial. Mas esse princípio é muito importante. Ele é muito importante porque ele veda que o Poder Judiciário ele adentre em situações de que o Judiciário não deve atuar. Eu vou dar o exemplo melhor para se falar, seria a questão do mérito administrativo. O mérito administrativo, o Judiciário ele não deve adentrar. E nós temos aqui até o exemplo de uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal, que é o recurso extraordinário 108.39.55 do Distrito Federal, julgado em 28 de maio de 2019,
relator ministro Luiz Fux. Saiu no informativo 942. Nessa decisão, havia um questionamento de uma empresa de combustíveis em relação a uma decisão do CAD. Uma decisão do CAD que aplicou punições a essa empresa por abuso de poder econômico, e a empresa entendeu que não havia, que havia excesso do CAD, que o Poder Judiciário, em decorrência da inafastabilidade, do princípio da inafastabilidade da jurisdição, poderia sim analisar o mérito da decisão do CAD. Mas essa questão chegou ao TRF da primeira região. O TRF da primeira região ele reformou a sentença do juiz que havia dado ganho de causa a essa empresa. Essa empresa estava insatisfeita porque alguns estabelecimentos de supermercados, alguns supermercados estavam também estavam querendo instalar postos de gasolina. E essa empresa trabalhava com combustíveis, com postos de gasolina. Então ela se viu ameaçada pela concorrência desses estabelecimentos de supermercado que também queriam participar de postos combustíveis, do mercado de postos combustíveis. O CAD entendeu que, no caso específico, essa empresa, ela se valeu de abuso de poder econômico porque ela chegou a influenciar membros do Poder Legislativo e até mesmo do Executivo, no sentido de aprovar uma lei que proibisse que estabelecimentos de supermercados pudessem colocar postos de gasolina. Então, entendeu o CAD, com razão, que houve abuso do poder econômico e aplicou as devidas sanções. Essa decisão essa empresa recorreu ao Poder Judiciário. Na primeira instância, a empresa teve ganho de causa, mas o TRF da primeira região ele reformulou a decisão com acerto, dizendo que realmente o mérito do ato administrativo não deve ser reformado. E ainda deve ser levado em consideração que, em termos de regulação, os juízes eles não têm a expertise que têm os órgãos reguladores. Os órgãos reguladores eles têm a melhor capacidade institucional para tratar sobre esse tema do que o Poder Judiciário. E é interessante que até o Bernardo Gonçalves Fernandes, um doutrinador chamado Bernardo Gonçalves Fernandes, ele na edição de 2020, ele chama isso de virada institucional, ele chama de virada institucional, uma teoria norte-americana da virada institucional, que justamente ela visa exatamente limitar a atuação do Poder Judiciário apenas para questões mais simples de decidir. Quando há questões mais complexas, é melhor que deixe a cargo do Poder Legislativo ou a cargo das agências administrativas, no caso do Poder Executivo. Então, Bernardo Gonçalves Fernandes, até porque na decisão na decisão do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, ele cita o autor dessa teoria, que eu não me recordo o nome agora, mas ele citando esse autor dessa teoria da virada institucional,
o Bernardo Gonçalves Fernandes ele faz a alusão dizendo que essa decisão do Supremo acatou a teoria, seguiu essa teoria da virada institucional, que ela determina exatamente isso, que a interpretação ela deve ser vista de uma forma a consagrar se aquela instituição ela tem capacidade para interpretar, e também tendo em vista o caráter sistêmico dos resultados, o caráter consequencialista, no sentido de que aquelas decisões elas vão atingir, vão atingir a sociedade como um todo, vão ter um efeito assim, prático. E no caso entendeu-se que, aqui o Luiz Fux, voltando para a decisão do CAD, entendeu-se que o CAD é um órgão que ele é responsável por regular as questões relativas ao abuso do poder econômico e, consequentemente, aplicar sanções em caso constatada que a conduta realmente violou o abuso do poder, houve, de fato, violação, houve, de fato, abuso do poder econômico, desculpe. Então, aí, essa decisão privilegiou a decisão do CAD, decisão do Supremo Tribunal Federal, também corroborou a decisão do TRF1, no sentido de fazer valer a decisão do CAD e manter a punição das punições impostas a essa empresa, por considerar que realmente houve um abuso de poder econômico, e considerando que realmente o CAD, em termos de regulação, deve haver expertise, deve haver maior expertise, que o Poder Judiciário ele não tem essa expertise para tratar sobre regulação. E a regulação exige conhecimentos específicos, enquanto o Judiciário ele trata de questões gerais. Já a regulação não, ela exige conhecimentos específicos, conhecimentos técnicos, que somente aquela entidade regulatória, aquela agência reguladora, ou no caso o CAD, teria condições para assim decidir. E também é necessário ver as consequências daquela decisão. É necessário ver as consequências que terá para o mercado futuramente. E uma decisão do Poder Judiciário seria muito perigosa, porque pode afetar como seria, se aquela situação seria abusiva ou não. Então, de certa forma, foi isso que foi concluído, que o Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário, não tem condições de avaliar a situação do abuso do poder econômico, e que o órgão legalmente competente para fazer essa avaliação é o CAD. Então, só poderia haver a manifestação do Poder Judiciário caso houvesse flagrante ilegalidade ou arbitrariedade na decisão do CAD, o que não aconteceu. Então, essa decisão ela aplica-se perfeitamente no princípio da correção funcional ou conformidade funcional. Exatamente por isso, porque esse princípio, como eu estava falando, ele defende a atribuição de cada órgão. Ele faz uma autocontenção do Poder Judiciário. Há uma autocontenção do Poder Judiciário, né, nesse princípio. Diminui o ativismo judicial, o judiciário ele tem que ter cuidado na hora de decidir, tem que dar uma deferência aos outros poderes, até porque o Poder Judiciário ele não é um órgão eleito pelo povo, ele é um órgão contramajoritário. Então, visto esse princípio da conformidade funcional, nós vamos partir para
para outro princípio também aqui. Vamos falar sobre os princípio das razões públicas. Princípio das razões públicas. Esse princípio também é muito interessante, pouco falado na doutrina, mas muito visto nos acórdãos, nas decisões do Supremo Tribunal Federal. O princípio das razões públicas, ele tem origem no pensamento kantiano, de Immanuel Kant, mas ele se desenvolveu por John Rawls, o norte-americano John Rawls. E ele consiste no seguinte: as sociedades atuais, elas são plurais, elas são dotadas de uma pluralidade de valores, pluralidade de crenças, pluralidade de ideias, ou seja, são sociedades complexas, com pessoas com diferentes pontos de vista, diferentes crenças, diferentes religiões, diferentes concepções morais. Então, dentro do conceito de princípios princípio das razões públicas, existe aquilo que se denomina desacordo moral. Desacordo moral. Desacordo moral justamente pela divergência de opiniões, porque, por exemplo, uma feminista em contradição com um padre ortodoxo, a feminista querendo ser com direito ao aborto, apesar de já ter uma decisão nesse sentido aqui no Brasil, do STF, mas assim, vamos fazer de contas que que o STF não decidiu sobre o aborto ainda. Então, haveria esse conflito, né, de argumentos. Então, pelo princípio das razões públicas, só é possível se falar, o Poder Judiciário, todos os poderes, tanto o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário principalmente, só podem decidir com base em razões públicas. Por exemplo, em caso de eutanásia, um parlamentar ele não pode invocar a Bíblia para dizer que não pode haver eutanásia. Mas o parlamentar pode invocar o direito à vida para ser contra uma lei que legalize a eutanásia, ou então uma lei que legalize o uso de drogas. Então, essas questões assim polêmicas têm que ser decididas com base nas razões públicas, com base no direito, e principalmente o Poder Judiciário. Mas também esse princípio também é aplicável aos outros poderes. Mas o Poder Judiciário, principalmente, porque tendo em vista o Poder Judiciário ser contra-majoritário, seus membros não são eleitos. Então, o Poder Judiciário tem que fundamentar suas decisões. Então, dentro dessa questão do princípio das razões públicas, é possível, sim, justificar, às vezes, temas polêmicos, temas extremamente polêmicos, podem ser decididos desde que as decisões sejam fundamentadas em princípios jurídicos. O exemplo que já ocorreu no Supremo Tribunal Federal é do feto anencefálico. Do feto anencefálico. Nesse caso, expressamente foi decidido que foi expressamente escrito no voto que só poderia haver a cessação da gravidez com base em razões públicas. Com base em razões públicas. Expressamente está consignado no voto. Então,
É, a gente fazendo foi na DPF 54, a DPF 54 que falou especificamente do tema do feto anencefálico. Então, quer dizer, o Supremo Tribunal Federal já tratou sobre esse princípio das razões públicas, expressamente, embora a doutrina quase não fale. Quase não fale. E é interessante também a gente dizer que, às vezes, nem as razões públicas, até mesmo com as razões públicas, é difícil decidir, porque pode haver um fundamento para contrário e um fundamento a favor. Pode tanto o fundamento contrário como o fundamento a favor, ele pode, no caso de aborto, por exemplo, pode ser invocado o direito à vida e pode ser invocado o direito à liberdade da mulher, dela escolher. Mas no caso do feto anencefálico, as razões públicas elas dominam, sim, com certeza. Por quê? Porque a própria medicina, a ciência, ela consegue comprovar em 100% quando a gravidez, o feto vai ter, realmente vai sofrer da anencefalia. E se isso acontecer, um feto anencefálico, duas coisas podem acontecer. Primeiro, o feto, a mulher pode ter um aborto, então se a criança nascer, a criança ela vai morrer. Ela vai nascer, mas logo vai morrer. E mesmo nascendo, ela vai ter uma vida vegetativa por pouco tempo. Então, o Supremo Tribunal Federal decidiu que cabe à mulher escolher se quer continuar com a gravidez ou se quer interromper, no caso de feto anencefálico. Aí esse fato nesse caso específico, deixa de ser crime também o aborto no caso de feto anencefálico. Tá? Dando continuidade aqui. Princípio do cosmopolitismo. Princípio do cosmopolitismo. É o diálogo internacional na interpretação constitucional. Ou seja, a interpretação constitucional, cada vez mais os magistrados eles se baseiam no direito, nas normas do direito internacional, dos direitos humanos, e também no direito comparado, normas do direito comparado. Isso é interessante, né? Ou seja, às vezes o fundamento da decisão é fundado num tratado, um tratado de direitos humanos, que no Brasil o Tratado de Direitos Humanos, quando não tem aquele quórum de 3/5, ele é considerado uma norma supralegal, e quando ele tem um quórum de 3/5, ele tem status de norma constitucional. Então, no caso de um tratado de direitos humanos, que não tem status constitucional, porque ele não foi aprovado por 3/5, ele tem valor supralegal, supralegal. Ele está acima das leis ordinárias e das leis complementares. Então, um exemplo prático que aconteceu aqui no Brasil foi no caso do depositário infiel, porque o Supremo Tribunal Federal entendeu que a prisão do depositário infiel ela é contrária ao Pacto de São José da Costa Rica. Apesar de a própria Constituição prever que a prisão em caso de depositário infiel, mas
acabou prevalecendo essa decisão pelo Pacto de São José da Costa Rica, porque ele é superior à legislação ordinária. Então, dentro dessa vertente, a Constituição consagrando os tratados internacionais de direitos humanos como normas supralegais, aí aumenta o bloco de constitucionalidade. O bloco de constitucionalidade, o parâmetro da constitucionalidade passa a ser a Constituição Federal e também os tratados de direitos humanos, pelo status de norma supralegal. Então é possível, sim, fazer o controle de constitucionalidade de uma lei e declarar, como declarou o Supremo, a inconstitucionalidade do depositário infiel. Né? E outra questão também que ocorre, que é decorrente do princípio do cosmopolitismo, princípio do cosmopolitismo, é a invocação do direito comparado, que é muito comum e até enriquece uma decisão judicial. Você citar uma decisão de uma corte internacional ou de uma corte do tribunal de outro país, isso enriquece o debate, enriquece a decisão. Então vamos dar um prosseguimento, vamos falar do princípio da presunção graduada de constitucionalidade dos atos normativos, princípio da presunção graduada de constitucionalidade dos atos normativos. O princípio da presunção de constitucionalidade das leis, ele é claríssimo, ele deriva da supremacia da Constituição, a Constituição como ordenamento supremo, como pirâmide de Kelsen, né? A Constituição está no topo da pirâmide, a norma legal máxima, da qual devem originar todos os demais atos normativos. Então, diante dessa supremacia da Constituição, da superioridade da Constituição em relação aos demais atos normativos, há a presunção de que todos... Há a presunção de constitucionalidade dos atos normativos. E também fazendo deferência ao que o Poder Judiciário ele tem a função contramajoritária. Tem a função contramajoritária, e de modo que o Poder Legislativo, como emanação da representação popular, como a Casa das Leis, a Casa do Povo, a Casa que realmente representa a vontade da maioria, deve prevalecer sempre. Mas, voltando aqui ao princípio da presunção graduada de constitucionalidade dos atos normativos, é importante a gente enxergar que, para declarar uma norma inconstitucional, há uma inversão do ônus da prova. Quer dizer, a parte que alega a inconstitucionalidade é que deve provar a inconstitucionalidade, porque é uma presunção relativa, mas em decorrência da supremacia da Constituição, o que prevalece é que as normas constitucionais elas são válidas até que se prove o contrário. Mas lógico que há exceções, né? Há exceções, tanto que existe o controle de constitucionalidade. Há algumas escalas para
para determinar a inconstitucionalidade de uma norma. Primeiramente, é importante dizer que o intérprete ele deve fazer tudo para preservar a norma constitucional. A norma constitucional, desculpa, a norma infraconstitucional. Ele deve fazer tudo para preservar aquela norma. Só quando for realmente latente a inconstitucionalidade é que deve ser declarada a inconstitucionalidade. A gente verifica que há assim, certos graus de gradação que a doutrina faz. Assim. Então, quanto mais aquele ato ele decorrer, ele for originário de uma forma democrática, como assim os plebiscitos e os referendos, mais difícil deve ser a interpretação no sentido de declarar a inconstitucionalidade. Por quê? Por causa do forte caráter democrático. Então, assim, as normas originárias de plebiscito, referendo, elas, pelo enorme caráter democrático, elas têm que ser mais reverenciadas, de modo que a inconstitucionalidade delas, assim, em último caso, podendo fazer uma interpretação da norma, vendo uma possibilidade de interpretar a favor da Constituição, não haverá inconstitucionalidade. Em segundo lugar, as leis ordinárias e as leis complementares, também com uma forte carga normativa, uma forte carga democrática, porque vem do Poder Legislativo. E, em último lugar, os atos administrativos eles carecem de efeito democrático, então eles têm assim, menos primazia na preservação da constitucionalidade daquelas normas. E outro aspecto importante também é o caráter decisório, olhar o caráter decisório. Quanto mais aquela lei for aprovada, por exemplo, com unanimidade, mais carga democrática há. Então, mais o Poder Judiciário tem que fazer uma autocontenção. E outro aspecto também quanto maior a participação popular na elaboração da lei, por exemplo, a lei de ficha limpa, também maior a carga democrática, então mais difícil deve ser com mais rigor deve ser feito o controle de constitucionalidade. Então, visto isso, vamos partir para o princípio Vamos partir para outro princípio. O princípio da interpretação conforme a Constituição. O princípio da interpretação conforme a Constituição. Ele é um princípio de hermenêutica que visa realmente preservar aquele sentido da Constituição, que seja aquele sentido, aquela interpretação que seja compatível com a Constituição, e também uma técnica de decisão de controle de constitucionalidade, no sentido de que quando houver mais de uma interpretação, deve ser considerada aquela interpretação que seja compatível com a Constituição, e desde que dentro dos limites do texto legal. Não pode ser uma interpretação que seja inconstitucional, que seja constitucional, não, desculpa, que ultrapasse o texto legislativo. Tem que ser dentro do texto legislativo. Não pode ultrapassar, não pode haver uma atividade criadora nesse sentido, criadora do judiciário. Tem que ser dentro do aquele texto normativo. O intérprete ele faz uma interpretação no sentido
para tirar aqueles sentidos da norma, aquelas interpretações que são incompatíveis com a Constituição e mantém aquela interpretação que ela é compatível com a Constituição. É a chamada declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto. Né? Chamada declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto. Porque o texto mantém-se intacto. Apenas se retira uma ou várias interpretações que não são compatíveis com a Constituição e mantém-se a validade da norma por haver uma interpretação que é compatível com a Constituição. Então, agora vamos falando de todos esses princípios, agora vamos falar do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. Primeiramente, é preciso, falando assim do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, uns acham que todos os dois são o mesmo princípio, é princípio da razoabilidade ou proporcionalidade. Outros acham que não, um é princípio da proporcionalidade, outro e há também o princípio da razoabilidade. Não importa. O que importa a gente saber é que existem duas origens do princípio da proporcionalidade. O princípio da proporcionalidade em si, ele tem origem germânica, da doutrina alemã, e tem como fundamento o Estado democrático de direito. E o princípio da razoabilidade, ele tem origem norte-americana na cláusula do devido processo legal, no sentido substantivo. Então, dentro desse prisma, a gente analisando o princípio da proporcionalidade e o princípio da razoabilidade, nós verificamos que há três subprincípios. Primeiro subprincípio, adequação. Segundo, necessidade. E o terceiro é a proporcionalidade em sentido estrito. O princípio da adequação, subprincípio da adequação, significa que o ato normativo, os meios devem ser compatíveis com os fins. Aquele ato normativo deve ter os meios, devem ser compatíveis com os fins. Então, por exemplo, nós estamos num período de Covid-19, né? Se for criada uma lei proibindo a venda de cervejas, porque em decorrência da Covid-19, para não aumentar o risco da Covid-19. Nós sabemos que a Covid-19 não tem nada a ver com cerveja. Cerveja não tem nada a ver com Covid-19. Então, nesse caso, o meio, que seria a proibição das cervejas, ele é incompatível com o fim daquela norma, que seria a preservação da saúde, que é a preservação das pessoas de não serem contaminados pelo vírus. Então, nesse caso específico, não há uma adequação entre os meios e os fins. Então, aí nesse caso, não passa no teste da adequação, do subprincípio da adequação. Agora vamos analisar o princípio da necessidade, o subprincípio da necessidade. Sempre que houver uma forma menos gravosa para atingir aquele fim, o elaborador da norma, o Poder Legislativo, a administração pública deve sempre elaborar aquela norma, aquele ato normativo que de uma forma que cause menos prejuízo para o particular. Vamos pensar assim num exemplo para
comprar um remédio, eu teria que passar por uma rodovia, eu teria que passar um tráfego enorme para até chegar lá para poder comprar o remédio. Porque só aquela rodovia que eu poderia passar pelaquela rodovia. Mas se eu posso passar se tem uma farmácia perto da minha casa, se eu posso comprar numa farmácia perto da minha casa, não haveria necessidade de eu fazer de eu colocar uma norma que para eu comprar o remédio eu teria que ir lá, passar por uma outra rodovia, para um outro estado, para um outro estado, uma outra cidade, para comprar o remédio. Seria um meio mais oneroso para mim. O meio melhor seria que, se fosse possível o acesso ao medicamento, em todas as farmácias, a não ser que não fosse possível. Se fosse possível realmente só vender em tal lugar, mas se fosse possível vender em todas as farmácias, o legislador tem que facilitar a vida das pessoas, né? Então, isso é o princípio da necessidade. Deve sempre se privilegiar o meio menos gravoso para as pessoas, para atingir aquele fim. E o princípio o subprincípio da proporcionalidade, entre os meios e fins, o subprincípio da adequação, necessidade e proporcionalidade entre os meios e fins. Esse é o terceiro, proporcionalidade entre os meios e fins. Aí há o critério de uma ponderação. Por exemplo, para conseguir, para salvar a vida daquela pessoa, é necessário sacrificar um outro bem jurídico. Esse bem jurídico deve ser sacrificado para preservar um outro bem jurídico de melhor valor, de maior valor, no caso concreto, sempre olhando a situação do caso concreto. Sempre deve se analisar a situação do caso concreto. Então, para eu preservar a vida, eu tenho que sacrificar, por exemplo, o direito a livre manifestação de pensamento. Então, eu sacrifico a livre manifestação de pensamento para poder preservar a vida. Ou então pode ser um caso de transfusão de sangue, crença religiosa. A única forma daquela pessoa sobreviver é fazendo aquela transfusão de sangue, mas a religião não permite. Então a gente tem que ver o caso concreto, fazer uma ponderação, naquele caso concreto, que seria mais viável. Salvar a vida daquela pessoa ou respeitar a crença daquela pessoa, daqueles familiares que não querem que aquela pessoa seja feita a transfusão de sangue por causa da religião. A gente vendo o caso concreto, a gente coloca, lógico, no caso desse exemplo, é um exemplo assim, complexo, mas se eu fosse julgar, eu decidiria pela vida, porque com todo respeito à religião, mas no caso, se a vida da pessoa está sofrendo risco, a única forma de salvá-la é uma transfusão de sangue, eu sem dúvida optaria pela vida. Então, com base nisso, nós fechamos aqui, quer dizer, é um tema muito complexo da hermenêutica constitucional, cabe ainda mais abordagens, e eu gostaria até de falar aqui mais uma coisa em relação ao princípio das razões públicas, que eu esqueci de dizer que o fundamento do princípio das razões públicas está no princípio republicano e no Estado democrático de direito, no artigo 1º da Constituição Federal. Então, feito isso, eu fecho aqui a abordagem da hermenêutica constitucional. Eu espero que vocês tenham gostado. E a gente vai continuar falando de outros temas, de temas relevantes
para concurso público, que esse tema aqui cai muito em concurso público, pode parecer assim enfadonho, mas ele é muito importante, cai muito em concurso. Depois eu posso até falar mais ainda de outros mais ainda de outros princípios também relacionados à hermenêutica, outras formas de hermenêutica constitucional também, de analisar a hermenêutica constitucional, mas vai ficar para uma outra vez. Por enquanto eu vou ficando aqui. Espero que vocês tenham gostado.